Alguma vez você já se sentiu desconectado de sua fé, perguntando-se se há algo mais que você poderia fazer para se aproximar de Deus? Você já se perguntou se existem palavras específicas que podem invocar a presença do Espírito Santo em sua vida? Hoje, exploraremos um tema que poderia mudar sua perspectiva espiritual e fortalecer sua relação com Deus. Reflitamos juntos sobre como nossas palavras não só podem mudar nosso estado de ânimo, mas também influenciar nossas decisões e afetar aqueles que nos rodeiam de maneiras profundas e significativas. As palavras têm um poder imenso em nossas vidas. Podem construir ou destruir, animar ou desanimar. Todos nós já experimentamos como uma palavra amável pode levantar nosso ânimo, enquanto que uma palavra dura pode nos afundar. Mas você já pensou no poder espiritual das palavras? Este vídeo não só te convidará a refletir sobre este poder, mas também te mostrará como utilizá-lo para invocar a presença do Espírito Santo em sua vida diária. As palavras têm a capacidade de transformar nosso entorno e nossa percepção. Na Bíblia, desde a criação do mundo com a palavra de Deus até as mensagens dos profetas, vemos como as palavras têm um peso significativo. Hoje, nos focaremos nessas palavras que o Espírito Santo ama ouvir, aquelas que têm o potencial de nos aproximar mais de Deus e transformar nossa vida espiritual. Não se trata de palavras mágicas, mas de expressões sinceras e poderosas que abrem nosso coração e espírito ao movimento divino. Estas palavras, quando pronunciadas com fé e sinceridade, podem trazer paz, cura e direção às nossas vidas. A Bíblia nos lembra constantemente o poder de nossas palavras. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, nos é dito: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão de seu fruto. Esta escritura sublinha que nossas palavras não são neutras, têm a capacidade de criar ou destruir, de abençoar ou amaldiçoar. Portanto, escolher nossas palavras com sabedoria e consciência pode ter um impacto profundo em nossa vida espiritual e em nossa relação com Deus. Pensemos na vida cotidiana. Uma palavra de encorajamento pode levantar nosso ânimo em um dia difícil, enquanto que uma crítica pode deixar uma marca duradoura no coração. De maneira similar, as palavras que usamos em nossas orações e meditações podem abrir caminho à graça e à presença do Espírito Santo. Ao invocar o Espírito Santo com humildade e sinceridade, estamos reconhecendo nossa dependência da orientação divina e nossa disposição para receber sua influência em nossas vidas. As palavras como "Vem, Espírito Santo, enche meu coração de tua paz" ou "Guia-me, Senhor", podem parecer simples, mas quando ditas com intenção e fé, podem invocar uma resposta poderosa do Espírito Santo. Estas palavras não são fórmulas mágicas, mas expressões de um coração que anseia pela presença de Deus. A comunicação com o Espírito Santo não é apenas uma opção, mas uma necessidade fundamental para qualquer cristão que deseje crescer em sua fé. Ao manter uma relação ativa e constante com o Espírito Santo, permitimos que Deus opere de maneira mais efetiva em nossas vidas. Este diálogo espiritual nos ajuda a discernir a vontade de Deus, receber sua orientação e força e experimentar seu amor de maneira tangível. Sem esta comunicação, nossa vida espiritual pode tornar-se estagnada e sem direção. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ao lado do Pai e do Filho. Não é uma força impessoal, mas um ser com vontade, emoções e um profundo amor por nós. O Espírito Santo deseja nos guiar, consolar e revelar-nos as verdades divinas. Através dele, podemos experimentar uma paz que sobrepassa todo entendimento e uma direção clara em momentos de incerteza. Para cultivar esta relação, é essencial abrir nossos corações e mentes à sua presença. Isso pode ser alcançado por meio da oração,
da meditação nas Escrituras e do desejo sincero de seguir a vontade de Deus. Ao invocar o Espírito Santo com humildade e fé, permitimos que seu poder transformador atue em nós, levando-nos a um crescimento espiritual contínuo e profundo. Palavras que invocam o Espírito Santo. Número 1. Palavras de louvor e adoração. O louvor e a adoração são muito mais do que simples canções ou momentos de celebração na igreja. São ferramentas poderosas que nos conectam profundamente com o Espírito Santo. Em Salmos capítulo 22, versículo 3, somos lembrados de que Deus habita no meio dos louvores de Israel, o que nos indica que, quando louvamos sinceramente, estamos convidando a presença do Espírito Santo a se manifestar entre nós. Isso não é apenas um sentimento de conforto, mas uma experiência transformadora que pode mudar nossa atmosfera espiritual e emocional. Durante meus anos de frequência à igreja, presenciei inúmeros momentos onde a atmosfera mudava drasticamente durante o louvor e a adoração. Lembro-me de um culto em particular onde a congregação começou a cantar com tanto fervor e sinceridade que a presença de Deus era palpável. Não se tratava apenas da música ou das letras, mas do coração com o qual se estava adorando. As pessoas começaram a chorar, a levantar suas mãos, e podia-se sentir uma paz que excede todo o entendimento. Era como se nesses momentos o céu tivesse se aberto e o Espírito Santo tivesse descido para habitar entre nós. Um exemplo bíblico impactante do poder do louvor está na história de Paulo e Silas na prisão, narrada em Atos, capítulo 16, versículo 25. Esses homens estavam encarcerados, espancados e acorrentados em uma cela escura. No entanto, em vez de lamentar sua situação, começaram a orar e cantar hinos a Deus. A Bíblia nos diz que, de repente, houve um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. As portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Este evento milagroso não apenas libertou Paulo e Silas, mas também mostrou o poder do louvor para transformar situações desesperadas em oportunidades para a glória de Deus. Este poder transformador do louvor não é exclusivo das histórias bíblicas. Eu mesmo experimentei como o louvor pode mudar minha própria vida. Em momentos de ansiedade ou desânimo, começar a louvar a Deus trouxe uma paz e uma clareza que nada mais poderia proporcionar. É nesses momentos de vulnerabilidade, quando abro meu coração em louvor, que sinto a presença reconfortante do Espírito Santo, lembrando-me de que não estou sozinho e que Deus está no controle. É fascinante ver como, ao longo da Bíblia, o louvor e a adoração têm sido meios para atrair a intervenção divina. As muralhas de Jericó caíram depois que os israelitas marcharam ao redor da cidade, louvando a Deus com trombetas. O rei Josafá e seu exército venceram seus inimigos não com a força das armas, mas com cantores que louvavam a santidade de Deus à frente de suas tropas. Essas histórias nos mostram que, quando colocamos nossa confiança em Deus e o louvamos em meio às nossas batalhas, Ele age a nosso favor de maneiras que vão além da nossa compreensão. Além disso, o louvor não só muda nossa atmosfera espiritual, mas também tem um impacto na nossa saúde mental e emocional. Estudos demonstraram que cantar e adorar podem liberar endorfinas e reduzir o estresse. Pessoalmente, descobri que o louvor me ajuda a refocar minha mente e meu coração, afastando-me das minhas preocupações e aproximando-me de Deus. Nesses momentos, é como se eu pudesse deixar todas as minhas cargas aos pés de Jesus e receber sua paz em troca. Na comunidade de fé, o louvor e a adoração também desempenham um papel crucial na unidade e no fortalecimento do corpo de Cristo. Quando nos unimos como igreja para louvar a Deus, estamos declarando juntos sua grandeza e lembrando uns aos outros de sua fidelidade. É um lembrete de que não estamos sozinhos em nossa fé, mas fazemos parte de uma família espiritual que se apoia e se anima mutuamente. Número 2.
Palavras de confissão e arrependimento. A confissão e o arrependimento são dois pilares fundamentais em nossa relação com Deus. Quando confessamos nossos pecados sinceramente, não estamos apenas reconhecendo nossas falhas, mas também abrindo a porta para a purificação e restauração espiritual. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, é assegurado que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda maldade. Este versículo sublinha a fidelidade e a justiça de Deus ao nos perdoar, destacando que a confissão é um passo crucial para nos libertarmos do peso do pecado e experimentarmos a imensurável graça de Deus. Tenho visto o poder transformador da confissão em minha própria vida e na vida de outros. Ao carregar o peso do pecado, sentimos opressão, cheios de culpa e vergonha. No entanto, ao confessar nossas falhas, sentimos um alívio imediato, uma libertação que só pode vir de reconhecer nossas fraquezas diante de Deus e receber seu perdão. A confissão nos purifica, nos liberta e nos permite caminhar novamente na luz. Um exemplo poderoso de confissão e arrependimento na Bíblia é a história do rei Davi. Depois de seu grave pecado com Batseba, Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Em vez de justificar suas ações, Davi reconheceu seu pecado e se arrependeu profundamente. No Salmo 51, encontramos uma das orações mais comoventes de confissão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Este salmo mostra o coração contrito e arrependido de Davi e como sua sincera confissão lhe permitiu experimentar a misericórdia e o perdão de Deus. Além da confissão pessoal, a Bíblia nos exorta a confessar nossas falhas uns aos outros. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, lemos: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Este versículo ressalta a importância da comunidade no processo de cura. Ao compartilhar nossas lutas e pecados com outros, não apenas encontramos apoio e oração, mas também quebramos o poder do pecado ao trazê-lo à luz. A confissão mútua fortalece os laços da comunidade e nos ajuda a crescer juntos em santidade. A história de Davi e seu arrependimento também nos ensina que o perdão de Deus é sempre acessível, independentemente da gravidade de nossos pecados. O pecado de Davi foi severo, mas seu arrependimento foi sincero, e Deus, em sua infinita misericórdia, o perdoou e o restaurou. Isso nos dá esperança de que, não importa o que tenhamos feito, sempre podemos voltar a Deus com um coração contrito e receber seu perdão. A confissão também tem um poder transformador em nossas vidas diárias. Ao confessar nossos pecados, não apenas nos libertamos da culpa, mas também abrimos a porta para a transformação. O Espírito Santo trabalha em nossos corações, ajudando-nos a mudar e a viver de acordo com a vontade de Deus. Tenho visto como, ao confessar minhas próprias lutas e pecados, recebi força e graça para superar tentações e crescer em meu caminhar com Cristo. No contexto da comunidade, a confissão e o arrependimento também fomentam um ambiente de autenticidade e vulnerabilidade. Em um mundo onde muitas vezes se espera que tenhamos tudo sob controle, a confissão nos permite ser reais sobre nossas lutas e fraquezas. Este ambiente de honestidade não só nos ajuda a receber cura, mas também inspira outros a serem honestos sobre suas próprias lutas. Finalmente, é importante lembrar que a confissão e o arrependimento são atos contínuos na vida do crente. Não se trata de um evento único, mas de um estilo de vida. Continuamente, devemos examinar nossos corações, reconhecer nossas falhas e voltar a Deus em busca de perdão e restauração. Neste processo, experimentamos continuamente a graça de Deus que nos purifica e nos fortalece.
A confissão e o arrependimento são, sem dúvida, essenciais para a nossa vida espiritual. Nos permitem experimentar o perdão e a graça de Deus, fortalecem nossa relação com Ele e com nossa comunidade e nos ajudam a viver uma vida transformada e alinhada com Sua vontade. Ao praticar esses atos com sinceridade, abrimos a porta para a purificação e a cura, permitindo que o poder de Deus opere em nossas vidas de maneira profunda e transformadora. Número 3. Palavras de gratidão. A gratidão é uma das práticas mais poderosas que podemos incorporar em nossas vidas. Ela nos permite reconhecer e celebrar as bênçãos que recebemos e nos ajuda a cultivar uma atitude positiva, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, somos instruídos a dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Este versículo nos desafia a encontrar razões para ser gratos em cada situação, não apenas quando as coisas estão bem, mas também em tempos de adversidade. A gratidão não é apenas um sentimento ocasional, mas um estado constante do coração. Cultivar uma atitude de gratidão em todas as circunstâncias pode parecer um desafio, especialmente quando enfrentamos dificuldades. No entanto, é precisamente nesses momentos que a gratidão pode ter o maior impacto. Descobri que manter um diário de gratidão me ajuda a focar nas bênçãos diárias grandes e pequenas. Mesmo em dias difíceis, encontrar pelo menos uma coisa pela qual ser grato pode mudar minha perspectiva e trazer uma sensação de paz e esperança. A gratidão nos ensina a ver a vida através de uma lente de apreço, focando no que temos em vez do que nos falta. Os benefícios emocionais e espirituais da gratidão são respaldados não só pela Bíblia, mas também pela ciência. Estudos psicológicos têm demonstrado que praticar a gratidão regularmente melhora o bem-estar emocional, reduz o estresse e fortalece nossas relações. A gratidão nos ajuda a desenvolver uma atitude mais positiva em relação à vida, o que se traduz em maior satisfação e felicidade. Ao expressar gratidão, também fortalecemos nossos laços com os outros, criando um ciclo de positividade e reciprocidade. Pessoalmente, percebi que, ao agradecer as pessoas ao meu redor, não só melhoro minha própria atitude, mas também inspiro outros a serem mais gratos. Um exemplo bíblico comovente que ilustra a importância da gratidão encontra-se na história dos 10 leprosos curados por Jesus, em Lucas, capítulo 17, versículos 12 a 19. Enquanto Jesus estava a caminho de Jerusalém, encontrou-se com 10 homens que sofriam de lepra. De longe, eles lhe imploraram que tivesse misericórdia deles. Jesus lhes disse que fossem mostrar-se a sacerdotes, e enquanto iam, foram curados de sua doença. No entanto, apenas um dos 10, ao ver que havia sido curado, voltou louvando a Deus e agradecendo a Jesus. Jesus notou a ausência dos outros 9 e disse ao homem: "Levanta-te e vai, a tua fé te salvou." Esta história nos ensina que a gratidão não é apenas uma resposta natural às bênçãos recebidas, mas também um ato de fé. O leproso que voltou não foi apenas curado fisicamente, mas também recebeu uma bênção espiritual adicional por sua gratidão. Sua fé e gratidão o distinguiram dos outros 9, mostrando que o reconhecimento das bênçãos de Deus é fundamental para a nossa relação com Ele. Este relato nos desafia a ser como esse homem grato, sempre voltando a Deus com um coração cheio de gratidão por todas as bênçãos que recebemos. Em minha vida, vi como a gratidão pode transformar situações e corações. Lembro-me de uma época particularmente difícil, cheia de incertezas e desafios. Decidi, em meio a esse caos, focar na gratidão. Todos os dias, escrevia pelo menos 3 coisas pelas quais estava grato, não importando quão pequenas fossem.
Esta prática me ajudou a mudar meu foco dos problemas para as bênçãos e, pouco a pouco, comecei a sentir uma paz que superava qualquer circunstância adversa. A gratidão me permitiu ver a mão de Deus em cada detalhe da minha vida, fortalecendo minha fé e minha esperança. A gratidão também tem um efeito profundo em nossa espiritualidade. Ela nos ajuda a reconhecer a soberania e a bondade de Deus, lembrando-nos de que todas as bênçãos vêm dele. Ao dar graças, estamos reafirmando nossa confiança em Deus e em seu plano para nossas vidas. Este ato de humildade e reconhecimento nos aproxima mais dele, permitindo-nos experimentar seu amor e graça de maneira mais profunda. Em momentos de oração, a gratidão transforma nossa comunicação com Deus, passando de uma lista de pedidos para uma expressão de amor e adoração. Número 4. Palavras de fé. O poder da fé declarada através de nossas palavras é algo verdadeiramente extraordinário. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesus nos diz: "Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito." Este versículo destaca a incrível capacidade que temos de influenciar nossas circunstâncias através da fé. Jesus nos ensina que nossas palavras, respaldadas por uma fé genuína, podem mover montanhas, tanto literal quanto metaforicamente. A fé declarada não se trata apenas de dizer palavras vazias, mas de acreditar profundamente no poder de Deus para agir em nossas vidas. Tenho visto como essa verdade se manifesta em minha própria vida e na vida de outros. Ao declarar a palavra de Deus e crer em suas promessas, tenho presenciado milagres e transformações que pareciam impossíveis. A chave está em não duvidar no nosso coração e manter uma convicção firme na fidelidade e no poder de Deus. Um exemplo bíblico impressionante desse poder da fé está na história da mulher com fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34. Esta mulher havia sofrido por 12 anos, gastando tudo o que tinha com médicos, sem encontrar cura. No entanto, quando ouviu falar de Jesus, declarou em seu coração: "Se eu apenas tocar as suas vestes, serei curada." Sua fé foi tão grande que, ao tocar o manto de Jesus, foi instantaneamente curada. Jesus, reconhecendo o poder da sua fé, disse-lhe: "A tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal." Este relato nos mostra como uma fé declarada e ativa pode trazer cura e libertação. A mulher não apenas acreditou em seu coração, mas também agiu com fé, declarando e tomando ação ao buscar Jesus. Sua história é um testemunho poderoso de como nossa fé pode mudar nossas circunstâncias, não importando quão desesperadoras possam parecer. Outro exemplo que sublinha o poder da fé e das palavras encontra-se no próprio capítulo 11 de Marcos. Jesus, ao ver uma figueira sem fruto, declarou que ninguém jamais comeria de seus frutos. No dia seguinte, a figueira estava seca desde as raízes. Este ato simbólico não apenas demonstrou o poder das palavras de Jesus, mas também serviu como uma lição para os discípulos sobre a importância de ter fé em Deus e no poder da oração. Jesus explicou-lhes que tudo o que pedissem em oração, crendo, receberiam. A fé não é apenas uma crença passiva, é ativa e se demonstra através de nossas palavras e ações. Quando enfrentamos desafios, é vital declarar a palavra de Deus sobre nossas vidas. Declarações como "tudo posso naquele que me fortalece" ou "pelas suas feridas fomos curados" são poderosas porque estão baseadas nas promessas de Deus. Ao fazer essas declarações com fé, estamos alinhando nossas palavras com a verdade de Deus e permitindo que seu poder opere em nossas vidas. Em minha própria experiência, vi como declarar a palavra de Deus em momentos de dificuldade traz consolo e força. Lembro-me de uma situação em que me sentia sobrecarregado pelas circunstâncias.
Comecei a declarar versículos bíblicos que falavam da paz e proteção de Deus. À medida que continuava a declarar essas promessas, senti uma paz que excede todo o entendimento, e as circunstâncias começaram a mudar. Esse é o poder da fé declarada. Ela transforma a nossa realidade e nos conecta com o poder de Deus. Além disso, a fé declarada não afeta apenas nossas vidas pessoais, mas também pode impactar aqueles que nos rodeiam. Quando compartilhamos nossas declarações de fé e testemunhos do que Deus fez, estamos edificando a fé dos outros. Tenho visto como, ao compartilhar meu testemunho, outras pessoas se sentem inspiradas a acreditar e declarar as promessas de Deus sobre suas próprias vidas. Este é um ciclo de fé que se fortalece e se multiplica quando falamos e agimos com confiança em Deus. A história da mulher com fluxo de sangue e a lição da figueira seca nos ensinam que nossas palavras, respaldadas por uma fé genuína, têm o poder de mudar realidades. Jesus nos convida a ter uma fé que não apenas acredita, mas também fala e age. Ao fazê-lo, participamos do poder transformador de Deus, permitindo que sua vontade se cumpra em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Número 5. Palavras de oração e intercessão. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que temos como crentes para experimentar transformação em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos lembra que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso nos mostra que, mesmo nos nossos momentos de maior incerteza ou fraqueza, o Espírito Santo está presente, ajudando-nos e intercedendo por nós de maneiras que talvez não compreendamos totalmente. A oração fervorosa não é simplesmente uma repetição de palavras, mas uma comunicação profunda e transformadora com Deus, guiada pelo Espírito. Tenho visto como a oração pode mudar corações e situações de maneira radical. Quando oramos fervorosamente, estamos alinhando nosso espírito com o de Deus, permitindo que sua vontade seja feita em nossas vidas. Lembro-me de momentos em que estive em oração profunda, sentindo que minhas próprias palavras não eram suficientes, mas experimentando uma paz e uma direção que só podem vir do Espírito Santo. É nesses momentos de entrega total na oração que vi as maiores transformações, tanto em minha vida quanto na vida daqueles por quem intercedo. A Bíblia está cheia de exemplos poderosos de oração e intercessão. Um dos mais impactantes é a intercessão de Moisés pelo povo de Israel, em Êxodo, capítulo 32, versículo 11. Depois que os israelitas pecaram gravemente ao fazer um bezerro de ouro, Deus estava pronto para destruí-los e começar de novo com Moisés. Mas Moisés, em um ato de intercessão fervorosa, rogou a Deus que perdoasse seu povo. Moisés lembrou a Deus de sua promessa a Abraão, Isaque e Jacó e apelou à sua misericórdia e fidelidade. A oração de Moisés foi tão poderosa que Deus mudou de ideia e decidiu não destruir os israelitas. Este exemplo nos mostra que a intercessão pode literalmente mudar o curso da história e salvar muitos. Outro exemplo supremo de uma vida de oração e intercessão é o próprio Jesus. Ao longo dos evangelhos, vemos Jesus se retirando para lugares solitários para orar. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, lemos que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Esse hábito constante de oração nos mostra a importância que Jesus dava à comunhão com o Pai. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus dedicava tempo regular e fervoroso à oração, buscando direção, força e comunhão com o Pai. Sua vida de oração não só fortalecia seu ministério, mas também nos dá um exemplo perfeito de como devemos cultivar uma relação íntima e contínua com Deus através da oração.
A oração e a intercessão não apenas transformam nossas vidas, mas também têm um impacto poderoso naqueles por quem oramos. Tenho visto como, ao interceder por amigos e familiares, Deus tem operado milagres de cura, restauração e salvação. A intercessão é um ato de amor e fé, onde levamos as necessidades dos outros diante do trono de Deus, confiando em seu poder e misericórdia. Em momentos de crise ou desespero, a oração intercessora pode ser um farol de esperança e uma fonte de força para aqueles que estão lutando. A oração fervorosa também tem o poder de mudar nossas próprias vidas. Ao dedicar tempo à oração diária, experimentamos uma transformação interna que nos aproxima mais de Deus. A oração nos permite soltar nossas cargas, receber paz e direção e fortalecer nossa fé. Em minha própria vida, descobri que os momentos de maior crescimento espiritual foram aqueles em que dediquei mais tempo à oração. É nesses momentos de comunhão com Deus que encontrei clareza, consolo e uma maior compreensão de seu amor e propósito para mim. A intercessão também nos une como comunidade de fé. Quando oramos juntos, fortalecemos nossos laços e criamos um senso de unidade e propósito compartilhado. Participei de reuniões de oração onde a presença de Deus era tão palpável que era possível sentir os corações das pessoas se unindo em um clamor comum. Essas experiências não apenas fortalecem nossa fé individual, mas também edificam a comunidade, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas e que juntos podemos buscar a ajuda e a orientação de Deus. Número 6. Palavras de encorajamento. As palavras de encorajamento têm um poder imenso em nossas vidas e nas vidas daqueles que nos rodeiam. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, lemos: "A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra." Este versículo ressalta como o ânimo e as palavras positivas podem levantar o espírito de uma pessoa e mudar sua perspectiva. Em um mundo onde muitas vezes enfrentamos dificuldades e desafios, as palavras de encorajamento podem ser como um bálsamo, trazendo consolo e esperança a corações abatidos. O impacto positivo do encorajamento na vida das pessoas não pode ser subestimado. Todos nós já experimentamos momentos em que uma palavra de encorajamento mudou o nosso dia, nos deu a força para seguir em frente ou nos fez sentir valorizados e compreendidos. Lembro-me de uma ocasião na minha vida em que estava passando por um momento particularmente difícil. Eu me sentia sobrecarregado e sem esperança, mas então um amigo me enviou uma mensagem de ânimo, lembrando-me do meu valor e das promessas de Deus. Essa simples demonstração de apoio e encorajamento transformou minha perspectiva e me deu a força que eu precisava para superar aquele desafio. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de pessoas que usaram palavras de encorajamento para impactar positivamente os outros. Um dos exemplos mais destacados é Barnabé, cujo nome significa filho de encorajamento. Barnabé é conhecido por sua capacidade de apoiar e animar os novos crentes, especialmente em momentos de transição e dificuldade. Em Ateus, capítulo 11, versículo 22, vemos como Barnabé foi enviado a Antioquia para fortalecer os novos cristãos. Sua chegada trouxe grande alegria e encorajamento à comunidade e, como resultado, muitos mais se juntaram à fé. Barnabé não apenas oferecia palavras de ânimo, mas também demonstrava com suas ações um apoio genuíno e constante. Outro exemplo bíblico que ilustra o poder das palavras de encorajamento está em Provérbios capítulo 12, versículo 25, que já mencionamos. Este versículo é um lembrete constante de que nossas palavras têm o poder de levantar os outros. Como crentes, somos chamados a ser fontes de ânimo e apoio para aqueles que nos rodeiam, seja através de uma mensagem, uma chamada telefônica ou uma conversa face a face. Nossas palavras podem fazer uma grande diferença na vida de alguém.
Tenho visto como as palavras de encorajamento podem transformar não apenas momentos, mas também vidas inteiras. Em uma ocasião, conheci uma jovem que estava lutando com a autoestima e a confiança em si mesma. Através de constantes palavras de encorajamento e afirmação, ela começou a ver seu verdadeiro valor e potencial. Hoje, essa jovem é uma líder em sua comunidade, inspirando outros com sua história e sua fé. Este é apenas um exemplo de como o ânimo pode mudar o curso de uma vida, trazendo esperança e propósito para aqueles que mais precisam. Além dos exemplos bíblicos, a ciência também respalda o poder das palavras de encorajamento. Estudos psicológicos têm demonstrado que receber ânimo e apoio positivo melhora o bem-estar emocional, aumenta a resiliência e fortalece as relações interpessoais. Quando encorajamos os outros, não estamos apenas ajudando-os a se sentirem melhor, mas também construindo uma rede de apoio e confiança mútua. Esta rede é essencial para a nossa saúde mental e emocional, especialmente em tempos de crise ou estresse. Em minha própria vida, procuro ser intencional ao oferecer palavras de encorajamento a outros, seja através de um elogio sincero, um lembrete de suas habilidades e talentos, ou simplesmente estando presente para ouvir e apoiar. Acredito que todos podemos fazer uma diferença significativa na vida de alguém. Tenho visto como, ao oferecer encorajamento, não só levanto os outros, mas também me sinto mais conectado e fortalecido em minha própria fé e propósito. As palavras de encorajamento também têm um efeito multiplicador. Quando encorajamos alguém, essa pessoa muitas vezes se sente inspirada a fazer o mesmo por outros. É como jogar uma pedra em um lago. As ondas de positividade e apoio se estendem muito além do que podemos ver ou imaginar. Este efeito multiplicador cria uma cultura de ânimo e apoio que pode transformar comunidades inteiras. Número 7. Palavras de perdão. O perdão é uma das forças mais poderosas e transformadoras que podemos experimentar em nossas vidas. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14, Jesus nos ensina sobre a importância do perdão, dizendo: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial vos perdoará também. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Este versículo nos lembra que o perdão não é apenas um ato de misericórdia para com os outros, mas também uma chave que abre a porta ao perdão de Deus para as nossas próprias falhas. É um lembrete de que o nosso bem-estar espiritual está profundamente ligado à nossa capacidade de perdoar. O poder curador do perdão é imenso. Ao perdoar, liberamos o rancor e a amargura que podem envenenar nosso coração e mente. Tenho visto como o perdão pode transformar vidas, curando feridas profundas e restaurando relações quebradas. Quando perdoamos, permitimos que a paz e o amor de Deus encham nosso ser, trazendo cura às nossas almas. É como soltar um enorme peso que temos carregado, permitindo que a graça e o amor de Deus nos renovem. Um exemplo bíblico que ilustra este poder curador é a história de José no livro de Gênesis. Depois de ser vendido como escravo pelos próprios irmãos e sofrer muitas injustiças, José finalmente se encontra em uma posição de poder no Egito. Quando seus irmãos vêm a ele em busca de ajuda durante uma fome, José tem a oportunidade de se vingar. No entanto, em vez de buscar retribuição, José escolhe perdoar. Em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José lhes diz: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê hoje, salvar a vida de muitas pessoas. Este ato de perdão não só trouxe reconciliação à sua família, mas também permitiu que o plano de Deus se cumprisse, salvando muitas vidas. Outro exemplo supremo de perdão encontra-se na crucificação de Jesus. Enquanto pendurado na cruz, sofrendo uma dor inimaginável,
Jesus olhou para aqueles que o crucificaram e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Este ato de perdão é a máxima expressão de amor e misericórdia. Apesar do sofrimento e da injustiça que estava experimentando, Jesus escolheu perdoar seus algozes, mostrando um amor que vai além de todo o entendimento humano. Este perdão não só ofereceu uma oportunidade de redenção para aqueles presentes, mas também abriu a porta para que todos nós pudéssemos receber o perdão de Deus através do sacrifício de Jesus. Em minha própria vida, experimentei o poder curador do perdão de maneiras profundas. Lembro-me de uma época em que guardava rancor de uma pessoa que me havia ferido profundamente. Esse rancor me consumia, afetando minha paz e meus relacionamentos. No entanto, quando finalmente decidi perdoar, senti uma incrível libertação. Meu coração se encheu de paz e pude experimentar uma relação mais próxima com Deus. O perdão me permitiu deixar o passado e viver o presente com um coração renovado e cheio de amor. A ciência também confirma os benefícios do perdão. Estudos psicológicos têm demonstrado que o ato de perdoar pode reduzir o estresse, melhorar a saúde mental e emocional e fortalecer as relações interpessoais. Quando perdoamos, estamos liberando nossa mente e corpo do peso do ressentimento, o que nos permite viver uma vida mais saudável e plena. O perdão não beneficia apenas a pessoa que é perdoada, mas também traz cura e bem-estar para quem oferece o perdão. Além disso, o perdão é um ato de obediência a Deus. Ao perdoar, estamos seguindo o exemplo de Jesus e obedecendo ao seu mandamento. É um ato de humildade e submissão à vontade de Deus, reconhecendo que todos pecamos e precisamos de sua graça. Ao perdoar os outros, estamos refletindo o amor e a misericórdia de Deus, tornando-nos canais de sua graça no mundo. Número 8. Testemunho de vida. Compartilhar nossos testemunhos de vida tem um impacto incrível em nossa fé e na daqueles que nos rodeiam. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, nos diz: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Este versículo sublinha o poder do testemunho pessoal na batalha espiritual. Quando compartilhamos nossas experiências de fé, estamos proclamando a obra de Deus em nossas vidas e fortalecendo outros em sua caminhada com Cristo. Os testemunhos não só edificam aqueles que os ouvem, mas também nos lembram das vezes em que Deus interveio poderosamente em nossas vidas. Tenho visto como compartilhar meu próprio testemunho pode ser uma fonte de esperança e encorajamento para os outros. Lembro-me de um momento específico em que passei por uma grande provação, e ao compartilhar como Deus me sustentou e me ajudou a superar aquela dificuldade, vi como as pessoas se sentiam animadas e fortalecidas através da minha experiência. Outros puderam ver a fidelidade de Deus e renovar sua confiança nele. Os testemunhos têm essa capacidade única de conectar nossas histórias individuais com o grande quadro da obra de Deus, demonstrando que ele continua ativo e presente em nossas vidas. Um exemplo bíblico que ilustra o poder do testemunho pessoal é a história do homem cego curado por Jesus, em João, capítulo 9. Esse homem havia sido cego desde o nascimento e, após ser curado por Jesus, enfrentou interrogatórios e dúvidas por parte dos líderes religiosos. No entanto, sua resposta foi simples, mas poderosa. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Seu testemunho foi irrefutável e direto, destacando o milagre que havia experimentado e a intervenção divina em sua vida. Ele não só defendeu a verdade de sua experiência, mas também glorificou o poder de Deus em ação para os outros. Outro exemplo significativo encontra-se em Lucas, capítulo 8, com o homem liberto de uma legião de demônios. Este homem, que havia sido atormentado e marginalizado, foi transformado completamente pelo poder de Jesus. Após sua libertação, Jesus lhe disse que voltasse para casa e contasse tudo o que Deus havia feito por ele.
O homem obedeceu e proclamou por toda a cidade o grande feito de Jesus em sua vida. Seu testemunho não só compartilhou sua libertação, mas também serviu como uma poderosa mensagem de esperança e redenção para todos os que o ouviram. Em minha vida, aprendi que cada testemunho é uma oportunidade para compartilhar a glória de Deus e seu amor por nós. Seja uma experiência de cura, provisão, orientação divina, ou mesmo em momentos de prova e sofrimento, cada história tem o potencial de tocar corações e mudar vidas. Tenho visto como, ao abrir meu coração e compartilhar minhas lutas e vitórias, outros se sentem acompanhados e encontram coragem para enfrentar suas próprias batalhas. Os testemunhos nos unem em nossa humanidade e nos lembram que não estamos sozinhos em nossa caminhada de fé. Além disso, compartilhar testemunhos fortalece nossa própria fé. Ao recordar e verbalizar as obras de Deus em nossas vidas, reafirmamos sua fidelidade e amor. É um exercício espiritual que nos ajuda a manter firmes na fé, especialmente em tempos de dúvida ou dificuldade. Cada vez que conto meu testemunho, renovo minha gratidão e confiança em Deus, lembrando que Ele é sempre fiel e que seu poder é real e ativo em minha vida. A Bíblia nos ensina que os testemunhos têm um lugar central na comunidade de fé. Eles nos encorajam, nos edificam e nos unem em nossa adoração e gratidão a Deus. Quando ouvimos as histórias dos outros, somos testemunhas da variedade de maneiras em que Deus opera e somos inspirados a confiar mais plenamente nele. Cada testemunho é uma peça do grande mosaico da obra de Deus no mundo, mostrando seu amor e poder de maneiras únicas e pessoais. Número 9. Palavras de sabedoria. Em nossa caminhada diária, as palavras que pronunciamos têm um impacto profundo e a sabedoria divina pode nos guiar para que nossas palavras sejam uma fonte de bênção e direção. Tiago, capítulo 1, versículo 5 nos diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e lhe será concedida. Este versículo sublinha a importância de buscar a sabedoria de Deus em cada aspecto de nossas vidas, especialmente em nossas palavras. A sabedoria não é simplesmente conhecimento, mas a capacidade de aplicar esse conhecimento de maneira que glorifique a Deus e beneficie os outros. Imagine um mundo onde todos buscássemos a sabedoria divina antes de falar. Nossas palavras estariam cheias de graça, paciência e amor, refletindo o coração de Deus. A sabedoria nos ajuda a discernir quando falar e quando guardar silêncio, como responder em situações difíceis e como oferecer conselhos que edifiquem em vez de destruir. Ao pedir sabedoria a Deus, estamos abrindo nossas vidas à sua orientação e permitindo que seu conhecimento infinito molde nossas interações diárias. Um exemplo notável de sabedoria divina na Bíblia é o rei Salomão. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, Salomão pediu a Deus: Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal. Deus não apenas atendeu a esse pedido, mas também lhe deu uma sabedoria incomparável. A sabedoria de Salomão tornou-se famosa em todo o mundo antigo, e sua capacidade de resolver conflitos e tomar decisões justas tornou-se um modelo para os líderes de todas as épocas. A história de Salomão nos ensina que a sabedoria não é algo que possuímos naturalmente, mas um dom divino que devemos buscar ativamente. Salomão pôde governar com justiça e equidade porque dependia da sabedoria de Deus, e isso se refletiu em suas palavras e ações. Em nossas próprias vidas, assim como Salomão, podemos pedir a Deus que nos dê um coração sábio e compreensivo. Essa sabedoria nos permitirá falar com discernimento e agir com justiça em nossas relações e responsabilidades diárias. Outro exemplo também se encontra no livro de Tiago.
Tiago, capítulo 1, nos lembra que Deus dá sabedoria a todos, sem reprovação, ou seja, sem crítica ou julgamento. Isso nos mostra o caráter generoso de Deus e seu desejo de que todos os seus filhos vivam com sabedoria. Não há situação pequena demais ou grande demais para buscar a orientação de Deus. Desde nossas conversas cotidianas até as decisões mais importantes da vida, a sabedoria divina é essencial. Ao refletirmos sobre esses exemplos, podemos ver a importância da sabedoria divina em nossas palavras e ações. Nossas palavras têm o poder de edificar ou destruir, de curar ou ferir. Ao pedir sabedoria a Deus, estamos nos alinhando com sua vontade e permitindo que seu Espírito guie nossas palavras. Dessa maneira, podemos ser uma luz no meio da escuridão e uma voz de esperança e verdade em um mundo que frequentemente carece de ambas. Portanto, queridos amigos, nunca subestimemos o poder da sabedoria divina em nossas vidas. Peçamos a Deus todos os dias que nos dê sabedoria para falar com amor, agir com justiça e viver de forma a refletir seu coração. Ao fazer isso, não apenas seremos abençoados, mas também seremos uma bênção para todos aqueles que nos rodeiam. Número 10. Palavras proféticas. As palavras proféticas têm um poder único para trazer direção e confirmação em nossas vidas. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, nos é dito que quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Este versículo sublinha que a profecia não se trata apenas de prever o futuro, mas de edificar, exortar e consolar a comunidade de fé. As palavras proféticas podem oferecer clareza em momentos de confusão, ânimo em tempos de dificuldade e confirmação quando buscamos a vontade de Deus. Tenho visto como as palavras proféticas podem transformar situações e proporcionar uma nova perspectiva em momentos de dúvida. Receber uma palavra profética pode ser como um raio de luz que ilumina nosso caminho. Estas palavras, quando verdadeiramente vêm de Deus, ressoam em nosso espírito e nos dão a paz e a certeza de que precisamos para seguir em frente. Elas não só nos orientam, mas também nos lembram que Deus está profundamente envolvido em cada aspecto de nossas vidas, guiando-nos com amor e sabedoria. Um exemplo bíblico poderoso é a experiência de Paulo, em Atos, capítulo 16, versículo 9. Paulo recebeu uma visão durante a noite, na qual um homem macedônio lhe rogava que fosse a Macedônia para ajudá-los. Esta visão não só lhe proporcionou uma direção clara, mas também confirmou o próximo passo em seu ministério. Paulo e seus companheiros imediatamente buscaram ir à Macedônia, convencidos de que Deus os havia chamado para pregar o evangelho ali. Este evento demonstra como as palavras proféticas podem proporcionar direção precisa e oportuna, alinhando-nos com o propósito divino. Em minha vida, tenho sido testemunha de como as palavras proféticas podem trazer consolo e esperança em tempos de incerteza. Lembro-me de uma ocasião em que me sentia perdido e sem direção. Uma pessoa compartilhou comigo uma palavra profética, que não só falava a minha situação atual, mas também confirmava coisas que Deus já estava colocando em meu coração. Essa palavra me deu a confiança para avançar com fé, sabendo que Deus estava guiando cada um dos meus passos. A profecia não só me deu direção, mas também fortaleceu minha fé e minha relação com Deus. Além de proporcionar direção, as palavras proféticas também têm o poder de exortar e edificar a igreja. Através delas, somos chamados a uma maior fidelidade, a viver vidas santas e a cumprir o chamado que Deus colocou em nós. As profecias podem revelar áreas em que precisamos crescer e mudar, mas sempre o fazem de uma maneira que nos edifica e nos aproxima mais de Deus. Este processo de edificação é essencial para nosso crescimento espiritual e para a saúde da comunidade de fé. Número 11. Palavras de amor e de paz.
Na jornada da vida, as palavras que escolhemos podem ter um poder curador inimaginável. As palavras de amor, por exemplo, têm a capacidade de transformar corações e curar feridas profundas. O Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, nos oferece uma perspectiva profunda sobre o mandamento do amor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Este mandamento não é simplesmente uma sugestão, mas um chamado à ação, a viver e respirar o amor em todas as nossas interações. Imaginem o impacto de viver de acordo com estas palavras. Em um mundo cheio de divisões e conflitos, o amor verdadeiro pode atuar como um bálsamo que cura as feridas da sociedade. O amor nos une, nos fortalece e nos eleva a níveis mais altos de compreensão e compaixão. Jesus nos mostrou com sua vida e ensinamentos como amar de maneira incondicional, oferecendo seu amor a todos, sem discriminação. Vejamos mais de perto os exemplos bíblicos que ilustram este conceito. Em Mateus, capítulo 5, versículo 9, Jesus proclama: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui, Jesus não só promove a paz como um estado de tranquilidade, mas como uma ação ativa de criação de harmonia e reconciliação. Os pacificadores são aqueles que, através de suas palavras e ações, trazem calma às tempestades da vida, constroem pontes em vez de muros e semeiam sementes de amor em terrenos áridos. O próprio Jesus é o melhor exemplo de amor e paz. Seus ensinamentos no Sermão da Montanha nos desafiam a amar nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem, e a viver de uma maneira que reflita a luz divina em um mundo frequentemente escuro. Jesus não apenas pregou estas palavras, mas as viveu, mostrando amor mesmo em seus momentos finais na cruz, pedindo perdão por aqueles que o crucificaram. A vida de Jesus é um testemunho do poder transformador do amor e da paz. Ao seguir seus ensinamentos e exemplo, não só nos aproximamos mais de Deus, mas também nos tornamos agentes de mudança em nosso entorno. Imaginem um mundo onde cada indivíduo adote essa mentalidade, onde as palavras de amor e paz sejam a norma e não a exceção. Seria um mundo onde as feridas cicatrizam mais rápido, onde a compreensão supera o julgamento e onde a unidade prevalece sobre a divisão. O chamado é claro: devemos viver o amor e a paz em cada momento. Nossas palavras e ações têm um impacto significativo e duradouro. Portanto, da próxima vez que enfrentarem uma situação de conflito ou dor, lembrem-se das palavras de Jesus em João 13, versículo 34 e Mateus 5, versículo 9. Deixem que o amor guie suas palavras e que a paz seja o resultado de suas ações. Ao fazer isso, não só estarão seguindo o mandamento divino, mas também criando um legado de amor e paz que perdurará por gerações. E assim, amigos, chegamos ao fim de nossa jornada pelas poderosas palavras de amor e paz que Jesus nos ensinou. Espero que estas mensagens tenham tocado seus corações e os tenham inspirado a viver com mais amor e compaixão a cada dia. Lembrem-se, cada palavra de amor que compartilhamos tem o poder de curar e fortalecer, não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles que nos cercam. Se este vídeo foi útil para vocês e proporcionou um momento de reflexão e crescimento espiritual, não esqueçam de dar um like. Desta forma, vocês nos ajudam a alcançar mais pessoas com estas mensagens tão importantes. Além disso, convido-os a se inscreverem em nosso canal, para que não percam nenhum de nossos próximos vídeos. Ao se inscrever, vocês fazem parte desta comunidade onde compartilhamos palavras de sabedoria, ensinamentos bíblicos e reflexões para uma vida mais plena e em paz. Ativem o sininho de notificações para sempre estar a par de nossos novos conteúdos.
Juntos, podemos continuar crescendo em amor e conhecimento da palavra. Obrigado por nos acompanhar e que Deus os abençoe sempre. Nos vemos no próximo vídeo.